Clarissa, você alertou ontem. De fato, a diplomacia brasileira ficou incomodada. Avaliou que não tinha sentido de Lula estar ausente nessa cerimônia de posse, se ele ficaria numa tribuna e se Flávio Bolsonaro ficaria ali num posto de convidados. Ele não estaria na tribuna dos presidentes da República. Mas o presidente brasileiro ficou ofendido. De que forma você avalia, Clarissa, que pode haver algum problema diplomático na relação entre os dois? E se isso pode afetar a economia ou não, levando em consideração o exemplo da Argentina? Muito boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, para a Isabel, para todo mundo que está aqui com a gente na edição de hoje do Bastidores. Uribe, em tese, esse gesto do presidente Lula, ele vem de uma forma ali relativamente sutil, apesar de a gente aqui dentro do Brasil ter a justificativa circulando com muita intensidade nos bastidores da nossa política. Mas da ótica chilena, tem a ausência do presidente brasileiro, ocorreu sim na última hora, vem dentro desse contexto da política brasileira nacional, mas não é algo que chega a agravar uma relação diplomática entre dois países, no meu entendimento. Esse distanciamento, digamos assim, ou essa faísca entre esses dois governos, ela é absolutamente natural, dado o posicionamento ideológico. Mas houve um encontro, sim, lá atrás, uma conversa lá atrás do presidente Lula com Castro, que ajudou a amarrar um pouco o diálogo institucional básico. Então, me parece, é uma opinião minha, claro, uma visão minha de acordo com o contexto, que daí para a gente ter um abalo na relação diplomática, eu acho que seria esticar um pouco demais a corda. Mas, é claro, acaba sendo uma oportunidade para Flávio Bolsonaro, como você falou, quem mais surfou nessa onda foi ele. De ontem para hoje, ele aproveitou, recheou o Instagram dele, as redes sociais dele, com imagens, vídeos, trechos da entrevista que ele estava concedendo, das entrevistas que ele concedeu a veículos locais e assim por diante. Então, ele fica como a estrela brasileira desse diálogo, pelo menos nos canais dele. Então, acho que é mais interessante para Flávio Bolsonaro ter esse posicionamento como o líder da direita regional também. Então, é mais algo que eu acho que acabou fazendo o jogo do bolsonarismo, esse gesto do presidente Lula, essa desistência de última hora do presidente Lula, no meu entendimento, acabou fazendo o jogo do bolsonarismo, que ganhou esse holofote. Não teria, possivelmente, essa visibilidade toda se tivesse que dividir espaço com Lula no evento, como a gente falou, um chefe de Estado tem um tratamento distinto de um convidado convencional numa cerimônia como essa. Só mesmo se houvesse ali alguma decisão de Castro de criar um constrangimento sólido, grande e palpável para o presidente brasileiro. Mas, aparentemente, o presidente Lula quis evitar correr esse risco de um constrangimento publicizado dessa forma. Lembrando que a gente está num momento em que o presidente brasileiro precisa olhar também para a agenda eleitoral. Então, ele precisa avaliar os riscos de qualquer tipo de recorte, qualquer tipo de imagem ser usado contra ele. Se ele tivesse, por exemplo, sido optado por participar do evento, tivesse ali ao lado do novo presidente e esse presidente está dando muita moral para Flávio Bolsonaro e isso é flagrado numa cena, numa imagem, poderia ser um problema político para Lula aqui dentro do Brasil. Então, acho que tem uma justificativa, mas eu acho que é uma coisa que tende a se dissipar.